E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos aprender o que é uma equação do segundo grau. Além disso, nós vamos aprender também a identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau quando ela está na sua forma geral, que são os coeficientes a, b e c. Mas antes de fazermos isso, já se inscreva no canal para acompanhar as novidades postadas aqui regularmente e deixe também o seu like nesse vídeo. Então vamos agora conhecer o que é uma equação do segundo grau. Nós vamos começar definindo uma equação do segundo grau. Nós denominamos de equação do segundo grau na incógnita x toda equação que tem essa forma, que é igual a ax² mais bx mais c, que é igual a zero. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos uma equação, nós temos uma igualdade, e ela é chamada de equação do segundo grau porque nós temos uma incógnita x. Mas o que é essa incógnita? A incógnita é o valor desconhecido, e essa incógnita está sendo elevada ao quadrado. Mas para que nós tenhamos uma equação do segundo grau, essa incógnita x precisa estar elevada ao quadrado. E além disso, ela deve ser multiplicada por um coeficiente a. E além de um coeficiente a, uma equação do segundo grau também tem um coeficiente b, que é multiplicado pela própria incógnita x, só que no caso elevado à primeira potência, e tudo isso somado com o coeficiente c. Mas o que são esses coeficientes a, b e c? Esses coeficientes são números reais. Tanto a quanto b e o c são números reais, e nós temos uma restrição para o coeficiente a. Ele deve ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, nós temos 0 vezes x², e 0 multiplicado por qualquer outro número terá como resultado o número zero. Portanto, na equação que nós tínhamos, esse elemento vai desaparecer, e nós teremos apenas bx mais c. E desse modo, nós não teríamos uma equação do segundo grau, nós teríamos uma equação do primeiro grau. E é por isso que o coeficiente a deve ser diferente de zero. Sendo assim, toda equação do segundo grau deve ter esta forma, de modo que o coeficiente a é um número diferente de zero, e ele deve ser multiplicado por x², e além disso, ele está sendo somado a b multiplicado por x e somado com c, e tudo isso deve ser igual a zero. E como não há restrições para os coeficientes b e c, isso significa que tanto b quanto c podem ser iguais a zero. A única restrição que nós temos é que o coeficiente a deve ser diferente de zero. E para compreendermos um pouco melhor sobre o que é uma equação do segundo grau, nós vamos analisar alguns exemplos. E nesses exemplos nós vamos identificar esses três coeficientes, tanto o a quanto o b, como também o coeficiente c. Nós vamos começar por este exemplo aqui. Nós temos 3x² mais 6x menos 12, que é igual a zero. E essa equação já está na forma geral, porque só de analisar ela de modo geral, nós já podemos identificar qual é o coeficiente a, o coeficiente b e também o coeficiente c. Uma vez que o coeficiente a é aquele que está sendo multiplicado por x². E aqui neste exemplo, o número que está sendo multiplicado por x² é o número 3. Portanto, nessa primeira equação, nós já podemos concluir que o coeficiente a ele é igual a 3. Mas nós já vamos identificar todos esses coeficientes em três exemplos diferentes. Nós vamos agora para o nosso segundo exemplo. Nesse exemplo, nós temos aqui menos 2x² menos 5x, que é igual a zero. E neste exemplo, nós já podemos observar que o coeficiente c não está aparecendo diretamente, ou seja, nós só temos os coeficientes a e b. Mas o que acontece com o coeficiente c nesse caso? Nós já vamos ver. Mas antes nós vamos analisar o nosso terceiro exemplo. E nesse exemplo nós temos aqui x² menos 15. E agora, o que acontece com o coeficiente b? Porque nós não temos aqui nenhum termo que está sendo multiplicado por x. Nós temos apenas x² e o menos 15. Então agora nós vamos aprender a identificar os coeficientes a, b e c em qualquer equação do segundo grau. Nós vamos começar aqui no primeiro exemplo. Mas antes nós vamos lembrar que a, b e c são chamados de coeficientes. E quando nós estamos nos referindo aos coeficientes de uma equação do segundo grau, nós estamos nos referindo justamente a esses três elementos, que são o a, o b e o c. E uma vez retomado esse conceito, nós vamos identificar agora quais são os coeficientes a, b e c nesta primeira equação. Começando pelo coeficiente a. Aqui na forma geral, o coeficiente a ele está sendo multiplicado pelo x². Então, aqui nesta equação que nós temos do segundo grau, nós temos 3x². Logo, o coeficiente a é aquele número real que está sendo multiplicado por x². Portanto, a é igual a 3. Como vocês podem observar aqui, nós temos 3x². E lembrando que a representa apenas o número real. Então, a vale 3.
E 3 é o coeficiente a porque é ele que está sendo multiplicado por x ao quadrado. Agora, o coeficiente b, ele é aquele multiplicado pelo termo x. E aqui nós temos 6x. Logo, o coeficiente b ele é igual a 6, uma vez que nós temos 6 multiplicado por x nesta equação. E para finalizar, o coeficiente c ele é chamado de termo independente, porque ele não está sendo multiplicado nem por x ao quadrado e nem por x. É um número real que está de forma isolada na nossa equação. E aqui nessa equação, c é igual a menos 12, e ele acompanha o sinal que aparece com ele aqui na equação do segundo grau. Como ele está sendo subtraído, ele é igual a menos 12. Se nós tivéssemos aqui mais 12, o valor do coeficiente c seria 12, mas como nós temos menos 12, portanto c é igual a menos 12. Agora nós vamos para a nossa segunda equação. Nós temos aqui menos 2x ao quadrado menos 5x. E nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. Começando pelo coeficiente a, lembrando que ele está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. Logo, aqui o número que nós temos multiplicado por x ao quadrado é o número menos 2. Portanto, a é igual a menos 2. Já o coeficiente b é aquele que está sendo multiplicado por x. E como nós temos aqui menos 5 vezes x, o coeficiente b é igual a menos 5. Lembrando que ele carrega o sinal que está antecedendo a este número. Portanto, b é igual a menos 5. Mas o que acontece com o coeficiente c? Bom, vamos voltar aqui na forma geral de uma equação do segundo grau e lembrar das suas restrições. Nós temos que todos os três coeficientes são números reais e que o a deve ser diferente de zero. Portanto, o coeficiente b e o coeficiente c eles podem ser iguais a zero. E quando eles não aparecem na equação, isso significa que eles são iguais a zero. Portanto, aqui o coeficiente c é igual a zero. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Aqui nós temos x ao quadrado menos 15. E nesse caso, o coeficiente a é aquele que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. Mas como nós vamos identificar o coeficiente a aqui nesta equação, se ele está sendo multiplicado por x ao quadrado e aqui não aparece nenhum número multiplicado por x ao quadrado? Em uma equação, quando nós temos uma incógnita e não aparece um número multiplicado por essa incógnita, isso significa que este número é o número 1, uma vez que 1 é o elemento neutro da multiplicação, e 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado. E é por isso que aqui nós temos como coeficiente a o número 1, porque é ele que está sendo multiplicado por x ao quadrado. Logo, a é igual a 1. Agora nós vamos determinar o valor do coeficiente b. Lembrando que na forma geral o coeficiente b é aquele que está sendo multiplicado por x. E aqui nesta equação nós não temos nenhum número que está sendo multiplicado por x. Portanto, esse termo não aparece nessa equação, e quando isso acontece, nós precisamos lembrar que tanto b quanto c podem ser iguais a zero, e nesse caso, o coeficiente b é igual a zero. E agora nós vamos determinar o coeficiente c desta terceira equação. Nós temos aqui que menos 15 é o nosso termo independente, que não está sendo multiplicado nem por x, nem por x ao quadrado. Portanto, o coeficiente c é igual a menos 15. E desse modo nós determinamos todos os coeficientes das três equações. E você conseguiu compreender o que é uma equação do segundo grau? Quais são as restrições para que ela exista, e como nós podemos identificar os coeficientes a, b e c em uma equação do segundo grau, sabendo que o coeficiente a nunca pode ser igual a zero, mas que os coeficientes b e c podem ser iguais a zero? Você ficou com alguma dúvida? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. Em breve nós teremos mais vídeos a respeito de equações do segundo grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui regularmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.